Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje nós temos outra querida profissional maravilhosa, que é a Amanda Zanetti. A Amanda é também educadora parental certificada em disciplina positiva, não só, ela tem outras certificações também em disciplina positiva e outras áreas, né? E ela vai falar sobre isso. E a Amanda é uma das pessoas que eu conheço que usa com propriedade a expressão educação positiva. E é por isso que eu a convidei para a gente conversar sobre esse tema aqui. Então, eu vou ver se ela já está disponível. E enquanto isso, né, quero só já lembrar que se você tem interesse em saber sobre os outros assuntos, que a gente nem vai se aprofundar muito hoje, tá? Mas talvez a gente mencione, logicamente, um pouco de disciplina positiva, um pouco de psicologia positiva. Vocês poderão buscar informações nas lives anteriores, tá? E para quem é afiliado, né, membro da associação da Positive Discipline Association, que vocês sabem, só pode ser quem faz os cursos de certificação internacional de disciplina positiva. E muitas pessoas sabem que no primeiro ano, né, é gratuito, um bônus, é uma gentileza que a PDA, Positive Discipline Association, oferece para quem tira o certificado como educador certificado em disciplina positiva. Então, se é o seu caso e você é ou porque está contribuindo, né? Então é um membro associado, ou porque recebeu, ganhou esse presente, esse bônus, nós teremos nesta sexta-feira, e já está sendo divulgado no grupo exclusivo de WhatsApp dos afiliados da PDA em português, que nós teremos um encontro nosso para falar novamente sobre esses temas, mas aí todos juntos. Quem quiser, porque vai ser um encontro fechado pelo Zoom, tá? Então fica o convite. Bom, já estou vendo que minha convidada já está aqui e vou pedir, a primeira coisa que eu vou pedir para ela fazer vai ser para ela se apresentar, tá? E porque eu já falei um pouquinho, eu vou contar só mais duas coisinhas a respeito dela, além dessa profissional incrível, palestrante, super estudiosa, mãe, mineira. Ah, vou contar isso, porque nós estávamos, né, já com uma outra pessoa também, né, que é a Lorena, que está atualmente morando também em BH. Então, faço questão já de começar contando isso, que a Amanda é de Minas Gerais também. Então, vamos lá, vou chamá-la e aí a gente começa a nossa reflexão juntos. E olha, a gente não vai poder até muito tarde, então acredito que a gente deve ir até umas 19h40, mais ou menos, por causa de nós outros compromissos que nós duas temos logo em seguida. Bom, vamos lá. Oi, Beth, querida! Amanda, seja Te muito ver. bem-vinda. Eu que agradeço aqui, olha, a sua disponibilidade de participar dessa live, dessa conversa, essa reflexão tão urgente, tão necessária. Tantas pessoas por aí já começando a ficar com, assim, são tantos os mitos que, que estão em volta dessas três grandes expressões, por enquanto eu vou chamar de expressões, né? Dessas três grandes expressões, que a gente está fazendo um movimento de pessoas estudiosas dessas áreas e convoco a todos os que estudam ou disciplina positiva, ou psicologia positiva, ou o que a gente vai agora discutir, que é educação positiva, para a gente poder refletir sobre o que é, o que não é, o que é mito, o que é verdade, o que é confusão, por que que existe essa confusão. Então, eu estava contando aqui, Amanda, não sei se você ouviu, que na semana passada eu achei que eu ia dar conta de tratar dos três termos numa live só.
Só Eu que eu vi demorei a tanto live. tempo. Ah, você estava lá. E Então, você viu que eu fiquei tanto tempo falando sobre os mitos em volta da disciplina positiva que não deu tempo, porque até hoje, acredite, tem gente que acha que disciplina positiva é uma abordagem permissiva, né? Entende que essa coisa de deixar a criança fazer o que quiser e não é nada disso, você sabe muito bem, eu sei muito bem, todo mundo que já fez algum curso de disciplina positiva sabe muito bem, mas infelizmente ainda tem gente que acha que eu ouvi alguma coisa, eu assisti uma live, eu fui lá numa palestra, tal. Não é suficiente, pessoal. Isso é uma introdução, sabe? Mesmo ler os livros não é suficiente. É uma introdução também. Então, já é um bom passo começar a leitura dos livros, começar a conhecer os baralhos. Mas hoje a gente vai falar menos sobre disciplina positiva, porque eu já acho que eu já falei bastante, e a gente vai ter essa oportunidade lá no nosso encontro de sexta-feira, no grupo específico, né, da PDA, da Positive Discipline Association. E eu escolhi a dedo as pessoas que eu convidei, e você é uma dessas queridas que, além de ser certificada em disciplina positiva, é também estudiosa e certificada em psicologia positiva. E eu sei que usa com bastante propriedade essa expressão, né? E tem gente que usa no minúsculo, tem gente que coloca no maiúsculo, educação positiva nos dois minúsculos, educação positiva nos dois maiúsculos, tem gente que fala a educação positiva, tem gente que fala uma educação positiva, por isso que dá tanta confusão. E ainda, o pior é que não é só o jeito, o artigo, o maiúsculo e o minúsculo. É que tem gente que acha que está associado a esta ou aquela pessoa, ou empresa. Então, a gente tem que esclarecer tudo isso, né? Falar um pouco das origens sobre isso. Então, acho que agora nós chegamos no ponto, assim, vamos dizer, final dessa conversa. Não pretendo tratar mais desse assunto nas próximas lives, até porque eu vou entrar de férias, viu? ah, Semana que pois vem é, vai viajar, vai passear, merecido, né, Beth? vou para Portugal visitar familiares, amigos, vou para Espanha, porque eu tenho não só a minha filha morando lá, mas vai ter o congresso, né? O Congresso Internacional de Disciplina Positiva. Este ano já teve em julho nos Estados Unidos e agora em outubro vai ser na Espanha. Vai ter na China também, mas o da China eu vou pular, sabe? Porque eu soube que vai ser só em chinês, então esse eu vou ter que pular. Agora, o da Espanha, eu vou me apresentar, inclusive, com dois trabalhos. Então, estou bem animada para ir. Minha Pois querida, conte um é. pouco, apresente-se, por Vou- favor, porque vai saber, né? Se tem alguém aqui é. que não te conhece. Acho difícil, mas vai saber. Então, eu já estava Sempre falando um tem, pouquinho. né? Sempre tem alguém que chega assim novo. Então, vou me apresentar bem rapidamente para não tomar muito tempo. E já vou me apresentar pegando um pouco esse aspecto que você trouxe aí, que você vai viajar e vai em congressos da disciplina positiva aí pelo mundo. Então, assim, para começar desse lugar, sabe, Beth? Olha isso, a disciplina positiva pelo mundo, assim como a educação positiva pelo mundo também. Então, eu sou a Amanda Zanetti. Eu sou pedagoga de formação, psicopedagoga, sou terapeuta emocional, terapeuta de famílias, minha formação é inicial. Trabalho há 22 anos com orientação familiar, como coordenadora supervisora escolar, fui professora durante muitos anos, então a minha ação sempre foi concentrada dentro da escola. Tá? Atualmente, né, há uns 5 anos, eu atendo também em consultório particular, mas né, toda a minha comunicação, a minha ação no mundo, meu servir é mais voltado para a educação. Então, eu sou educadora. E eu tenho muitas certificações da disciplina positiva, que foi o meu grande portal, que foi o descortinar de um novo modelo de educação para mim. Então, eu preciso falar assim da minha enorme gratidão, sabe? Do que a disciplina positiva proporcionou na minha vida, uma mudança completamente não só das minhas relações com os meus alunos, com as minhas filhas, mas uma transformação de quem eu sou, né? Então,
Começou ali pela disciplina positiva. Eu fiz várias certificações. Fiz sala de aula, fiz parental, fiz empoderamento de pessoas, fiz certificação para empresas, né, empoderamento de equipes e líderes. Eu fiz também primeira infância. Então, realmente o bichinho da disciplina positiva me picou e eu fiquei muito É uma maravilhada. mudança de paradigma, né, Amanda? A Tal. gente começa a olhar para as relações humanas, e no caso da gente que está na sala de aula, com os alunos, como mães também em relação aos filhos, com outro olhar. Então, é esse olhar positivo que a disciplina positiva trouxe desde 1981, quando o primeiro livro foi escrito, que a gente vem divulgando pelo mundo e está hoje. Olha, pessoal, em 90 países e traduzido para 55 línguas. Então Então, não é uma maravilhoso. coisinha que começou agora, que a gente ainda não sabe os resultados, né? Isso que a Não. gente escuta muito no senso comum, na fala popular. Não, é algo que tem uma base sólida, que veio de construtos sólidos, algo que já está sendo aplicado no mundo inteiro há muitos anos e que, inclusive, já transformou muitas vidas, assim como muitas vidas de pessoas que eu estou vendo que estão aqui, professoras que, né, me acompanham aí, estão falando aí, que me acompanham, que aprendem um pouco da disciplina positiva também por meio dos meus treinamentos, workshops, e que tiveram suas vidas transformadas. Então não é uma pessoa, duas, né, um instituto, outro, é uma coisa mesmo global, mundial, que a gente realmente tem evidências de que funciona e que transforma vidas. Enfim, comecei ali na disciplina positiva, ainda continuo meus estudos na disciplina positiva diariamente, gente, porque a gente não é algo É para sempre. fácil, né? É para sempre, é É algo para que a gente sempre. está sempre descobrindo, que a gente também vai mudando Não, durante o processo. Então, sabe que hoje eu estava num encontro de trainers e a Jane estava lá, como uhum, sempre, ela sempre está lá. E no final, cada uma falou o que levava do encontro, que nós estávamos trocando boas práticas do que a gente faz nos nossos cursos de certificação. E éramos só em 14 pessoas, né? Pessoas do mundo todo e eu lá representando o Brasil. E você sabe que a Jane virou e falou que ela leva eterno aprendizado. Oh, não, você ouve de... Por isso que sim, eu falo, é eterno aprendizado. Então é para isso, né? Isso porque já existem mais de 20 títulos em inglês e 15 títulos em português. Então nós estamos caminhando muito bem com essa tradução, né? Que eu tive a honra de sim, participar de 10 títulos, porque é o que você falou, tem base teórica sólida e tem ferramentas práticas. Então, sim, não vamos nem é, questionar mais e discutir a disciplina né? positiva. A Nem, única coisa que nem eu posso precisa, fazer já podemos passar dessa né? história. A única coisa que eu Vamos quero lá. mencionar é Aham. que existem cursos presenciais e cursos online. E se alguém tiver interesse em saber mais, eu vou aproveitar enquanto a Amanda vai falando e vou colocar aqui o meu site para vocês saberem, para poder depois entrar e pegar mais informações. Isso. É muito comum pessoas que às vezes fazem um workshop comigo, aí quererem se certificar e procurarem a Beth, né, Beth, para Sim, poder realmente ter a certificação, que é muito diferente quando a gente faz um curso ou lê um livro e quando realmente a gente vai se certificar. Mas enfim, não é o tema aqui hoje, né? E eu quero só contar assim que a partir desse despertar que a disciplina positiva me trouxe, eu fui também sendo chamada para outros estudos do campo do desenvolvimento socioemocional, do campo do desenvolvimento humano, e encontrei a psicologia positiva, que é um movimento que já foi falado, a Beth fez uma live, né, nessa na semana, na segunda-feira. segunda-feira, eu também assisti. Quem tiver mais interesse de saber, né, sobre a psicologia positiva, tem a live gravada. Mas a psicologia positiva ela chegou para mim com uma aderência muito grande a tudo que eu já praticava e já tinha aprendido com a disciplina positiva. E eu também fui picada, né, da mesma forma, pelo mosquitinho ali da psicologia positiva. Então, eu fui fazer também uma especialização em psicologia positiva. Depois, eu fiz uma especialização, que é um curso de pós-graduação de 18 meses, presencial, em educação positiva. Então, isso já é uma coisa, olha, eu já me formei já tem muito tempo, Beth, não é um termo que surgiu agora. E aí, eu vou explicar então, né, na perspectiva aqui que a gente está trabalhando. O que acontece?
Então, só para terminar minha apresentação, né? Sou Amanda, sou formada em disciplina positiva, certificada e também formada e certificada especialista em psicologia positiva e em educação positiva. Então, vamos lá, contando isso para vocês. Atualmente, a gente teve aí, né, um boom, um movimento, um bafafá, que aqui em Minas a gente fala assim, um bafafá, uma polêmica em torno desse termo educação positiva, que parece ser algo novo, algo que foi criado no Brasil há pouco tempo. Existe inclusive podcast afirmando isso, entrevistas de televisão, e não é, né? Esse não é um termo que alguém criou, né? Aqui um movimento, uma escola aqui do Brasil, pessoas criou um termo e aquilo chancelou aquilo e registrou aquilo. Isso é um erro a gente falar isso. Por quê? Educação positiva, vamos deixar a psicologia positiva um pouco de lado. Ele sempre foi um termo guarda-chuva. Como se fosse, eu gosto de falar assim, como se fosse uma caixa de bombom e lá dentro tivesse um monte de bombons e aquela caixa chama educação positiva. Então, muitas vezes tem pessoas que vão pincelar um bombom lá de dentro, que é lá dos construtos de Maria Montessori, e vai chamar aquilo de educação positiva. Concordo. Tem pessoas que pinçam um bombom lá de dentro e às vezes ela tá falando de disciplina positiva, mas ela tá usando o termo educação positiva. Então, sempre teve algo que não era tão específico assim para se tratar desse tema. Basicamente, quando a gente tá falando de uma Não, é porque eu quero falar que é exatamente como eu sempre usei. Sim. Quantas vezes as pessoas não me perguntavam, Beth, você ensina educação positiva? Eu falei, sim, eu ensino uma educação positiva. Porque eu sou da área de educação há um pouco mais de tempo que você, porque sou bem mais velha, há 4 décadas. Então, são 41 anos em sala de aula, nos últimos, né, quase 20 anos na PUC de São Paulo, mais recentemente na PUC do Rio Grande do Sul, e já passei por todos os contextos, funções, formatos e tudo mais. Agora, com essa coisa de educação, que é o grande título, vamos chamar assim, né, o grande termo guarda-chuva, a gente pode, de educação, tirar educação básica, que é a educação das crianças e dos adolescentes na escola, que vai da educação infantil ao ensino médio, educação profissional, que aí também abre um leque gigante, educação de graduação, educação inclusiva, educação de pós-graduação, educação especial, sim. É gigante. E aí, de todas essas, a gente pode usar os adjetivos que a gente bem entender. E positiva é um adjetivo que parece, é semelhante à respeitosa, a inclusiva, a empática. Então, existem adjetivos semelhantes ao adjetivo positiva e que eu sempre usei dessa maneira. Sim, eu trabalho com uma educação respeitosa, eu trabalho com uma educação positiva, porque você mesma mencionou Montessori. Quando lá nos anos 80, fazendo magistério, eu estudei Montessori, eu também estudei Adler, também estudei Piaget, mais recentemente estudei Pickler, estudei Reggio Emília e tantas outras abordagens, pedagogias, linhas que são respeitosas, que são positivas, porque eu estou usando aqui no minúsculo e como adjetivo. Então, isso era só para consolidar e reforçar este sentido que nós estamos dando, super genérico, super amplo, que pode ser utilizado por qualquer pessoa que use desse tipo de educação. Né? Uma educação que foque no positivo, que foque no respeitoso, que foque no inclusivo, por exemplo. Que foque no desenvolvimento das habilidades de vida, né? Isso. Que vão incentivar a criança e o adolescente para mais, que vão encorajar, que vão, né, pegar o que é o aspecto positivo e usar aquele aspecto positivo para ajudar as crianças e adolescentes a avançarem. Então, ótimo, né? Então, a gente precisa ter muita clareza que muitas vezes quando a pessoa abre uma câmera e fala assim, eu testei a educação positiva e não deu certo,
peraí, o que Alto que ela lá. está chamando de educação positiva, né? Que teórico, que abordagem. Então, tem aí uma mistura dessas questões. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê também, Beth? O que acontece? A gente tem dentro do campo da psicologia positiva, que é um movimento científico, acadêmico, né? A gente tem na literatura o uso do termo educação positiva como um termo próprio do universo da psicologia positiva, tá? Então, isso, ora na bibliografia está em letras minúsculas, ora está em letras maiúsculas. E o que é importante que a gente saiba aqui? Academicamente falando, cientificamente falando, se você for fazer uma pesquisa no Google Acadêmico, ou se você for uma biblioteca e pesquisar pelo termo educação positiva, a grande maioria dos achados, das pesquisas, dos artigos estarão no campo da psicologia positiva. Natural. Então, né, se a gente pesquisar, por exemplo, Positive Education no Google, você vai ver que vai aparecer uma enormidade de conteúdos sobre psicologia positiva. E essa, neste momento, é a minha maior preocupação com o que está acontecendo aqui no Brasil, essa mistura, esse saco que as pessoas estão, sabe? Mas principalmente, a mistura, ela nem é tanto problema. Para mim, o problema é, às vezes, a gente pegar o termo educação positiva e falar assim, esse termo é criado aqui no Brasil. Fui eu Esse que termo inventei. aqui Fui eu eu que que inventei. inventei. Não! Existe algo mundial, assim como a disciplina positiva é mundial, a psicologia positiva também é mundial. Então, se você jogar esse termo Positive Education, você já vai achar coisas desde lá de 1990 e bolinha, né? Que já vem sendo construído a partir desse termo e que é muito aceito no mundo acadêmico. E Então, detalhe, ouçam quem está falando sobre isso. São pessoas muito estudiosas da área da educação, que trabalham com formação de profissionais da educação, de gestores educacionais, que têm muitos estudos na área, além da parte da experiência prática. Então, foram 14 anos como diretora de escola, mais de 30 anos como coordenadora de escola, não sei quantos anos como professora, 41 já falei. Então, não é à toa que a gente está falando aqui, assim, de que eu posso falar que foi eu que inventei ou que eu não estou sabendo. Não, eu estou lá, tá? Porque nós sabemos do que nós estamos falando. Então, é por isso que eu estou outra vez chancelando, porque você também, né, sabe o que você está falando, né? Então, eu quero que as pessoas ouçam quem sabe. Por isso que eu te convidei, Amanda. Obrigada. aqui deu um piquezinho, mas eu acho que eu te entendi, Beth. Deu um delay aqui na sua comunicação. Mas o que que acontece? Até tem a Renata Fialho aí, que entrou agora, que também é da área da psicologia positiva. Então, sempre que eu vou mencionar a educação positiva, na perspectiva do trabalho que eu desenvolvo, eu sempre falo assim, a educação positiva na perspectiva que a gente trabalha aqui, a educação positiva na perspectiva da minha escola, a educação positiva na perspectiva da psicologia Boa. positiva, a gente tem que clarear. Eu não posso abrir uma câmera e falar assim, educação positiva é isto, entende? Por quê? Porque é um termo que ele pode gerar essas, né, falhas de entendimento. E o prejuízo, Beth, é que muitas vezes a gente está vendo hoje que as pessoas elas têm considerado a rede social um universo de recolhimento de informações. Mas numa rede social, nem sempre aquilo está sendo colocado de uma forma verídica, nem sempre aquilo está sendo colocado de uma forma profunda. Muitas vezes os produtores, e eu não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando de modo geral no que acontece, né, na rede social. É uma comunicação rasa, rápida, muitas vezes feita com um discurso para vender alguma coisa, porque a gente sabe que na rede social quem está aqui, né, produzindo conteúdo muitas vezes tem interesses de marketing, interesses financeiros, né? Então nem sempre as pessoas são éticas. Por isso, gente, rede social não é sinônimo de informação fidedigna, de informação profunda, de informação verdadeira. Existem livros, como a Beth citou aí, 21
títulos traduzidos na disciplina positiva. No campo da psicologia positiva, eu não sei nem te dizer quantas milhões de pesquisas e teóricos que contribuem, inclusive, por exemplo, a Carol Dweck, que é uma teórica que ela navega tanto nos construtos da disciplina positiva quanto da psicologia positiva. Então, a gente sempre vai achando correspondências. Eu digo que é um casamento perfeito, né, Sim, Beth? sim. As Até duas porque abordagens. as duas, né? Uma vem da psicologia, uma é psicologia, a outra Sim. vem da psicologia. Então, uma é a ciência, a psicologia. O presidente da Associação de Psicologia Americana, que foi quem cunhou essa expressão, né, o Martin Seligman, e existem nas universidades, por exemplo, americanas, em Harvard, foi o primeiro curso sobre o assunto. Mas é tudo mais recente. A gente tem já na grande área da psicologia, pessoas lá do passado, né? Então a gente ontem mencionou Maslow, a gente mencionou Carl Rogers, o próprio Adler, Alfred Adler, Rudolf Dreikurs, que já estavam apontando esses sinais da importância do encorajamento, da importância de focar nos aspectos positivos, de minimizar os erros, de não criticar, de parar de focar tanto na patologia, que foi a tendência da ciência da psicologia por causa das grandes guerras mundiais, né? Então, depois de tanto tempo, depois de quase 100 anos, a gente está ainda voltando a ter que se aprofundar nessa explicação, né? Então, foi muito importante você ter mencionado o foco no desenvolvimento de habilidades de vida, porque é sobre isso também. Nós estamos falando, e aí que eu queria relacionar com o socioemocional. A Sim. disciplina positiva é uma abordagem socioemocional baseada na psicologia de Alfred Adler. Então, se a base teórica é ligeiramente diferente, elas têm alguns pontos em comum. Sim, E muitos, elas Beth. têm, muitos, tanto que você lembra daquele workshop que eu e a Renata Livramento demos Sim. lá em BH, para falar exatamente disso. Ela falando de psicologia positiva, eu falando de disciplina positiva, e nós realizando atividades típicas dessas duas linhas. Eu vou chamar de linhas porque uma é uma psicologia e outra é uma abordagem, tá? Exato. E o que que acontece? Então, ao mesmo passo que a disciplina positiva ela tem esse compromisso, está dentro dos 5 critérios, né? O desenvolvimento das habilidades de vida, a educação positiva, na perspectiva que eu estou trabalhando aqui com vocês, que é dentro da psicologia positiva, ela também tem o compromisso com algo que a gente chama de formação para o caráter, Uhum, tá? Então, formação para o caráter e desenvolvimento de habilidades de vida, basicamente a gente está falando a mesma coisa, né? sim. Então, apesar da psicologia positiva ela não ser uma abordagem ou um programa de educação Não. socioemocional, ela pode, a Ele gente tem esse pode foco, beber dessa fonte com para certeza. desenvolver intervenções no desenvolvimento de forças e virtudes, né? De desenvolvimento de habilidades para a vida. E aí, Beth, eu quero muito falar de uma coisa que eu julgo assim ser muito importante, porque hoje a Beth sabe, né? Muita gente que está aqui sabe. Eu tenho uma escola, né? Uma escola de formação de educadores na perspectiva do desenvolvimento socioemocional positivo. Positivo por quê? Porque eu fiz uma escolha metodológica, didática de unir disciplina positiva, a psicologia positiva, a educação positiva dentro da psicologia positiva. Por quê, pessoal? Porque a gente precisa desmistificar essa ideia de que tudo que é positivo vai tornar o ambiente da casa ou da escola mais caótico. Essa coisa da permissividade, né? Que você já falou pra caramba, eu sei, Beth, mas eu queria dar um relato aqui. Não, tem que falar sobre É, isso, porque ainda tem, infelizmente, como isso não tem sido falado, não tem sido divulgado, ainda tem gente que fica assim, meio com o pé atrás, fica com medo, porque fica achando que positivo significa estar sorrindo o tempo todo, estar feliz o tempo não, ser todo, ou falar bonzinho, né? manso, ou falar mole, ou ficar fazendo assim aquela linguagem boba de criança, sabe? Ficar assim, ai, tem que ser fofinha. Não é isso, não é nada disso. Então, Não isso é. não é positividade, isso não é ser positivo, isso não tem
nada a ver com esse adjetivo que nós escolhemos utilizar. O foco é tirar o foco do negativo, é tirar o foco do erro, do fracasso, da patologia, da doença, do transtorno, é passar para o foco, para o esforço, para a melhora, para o desenvolvimento. Então, é o outro olhar, é só isso, é olhar para o copo mais cheio. Exato. E aí, Beth, o que que acontece? O que que eu vejo nessa construção, nesse casamento de disciplina positiva e educação positiva, tá? Educação positiva nessa perspectiva academicamente validada, gente, sabe? Vocês vão achar no mundo inteiro. Vocês vão abrir livros e livros e vão achar essa expressão lá. Você vai achar pesquisas, estudos profundos, riquíssimos de investimento, de institutos enormes, de faculdades como Harvard, sabe? De governos como o Reino Unido, com políticas públicas para a implementação da educação positiva nos seus países. Não é algo que a gente está, sabe, tirando das vozes da nossa cabeça, não. Então, quando eu fiz esse casamento, o que que eu percebi, Beth? Que a psicologia positiva, ela trazia uma teoria muito bacana na valorização dos aspectos positivos da vida, na gratidão, nos exercícios que levam a gente ao florescimento, no trabalho com o bem-estar, com as bases do bem-estar, os relacionamentos, o engajamento, fazia tudo isso. Mas as salas de aula ainda precisavam de ordem, de disciplina, Rotina. rotina, que os alunos de alguma forma Regras. houvesse respeito mútuo, regras. E a disciplina positiva, ela traz todo o seu conteúdo que é maravilhoso, todo a sua, né, seu arcabouço teórico, as suas reflexões profundas, porque a disciplina positiva ela não é só ferramenta, não é mesmo. Outra vez esse mito, ainda bem que você está mencionando isso. Eu fico Não é. irritadíssima. Tem gente que acha que é só ferramenta. Aliás, eu já ouvi gente dando curso, né, de formação, de pós-graduação, sei lá o quê, falando que inclui a disciplina positiva. E aí eu vou perguntar, né, mas você inclui como? Ah, eu ensino as ferramentas. Gente, não são só as ferramentas. Então, você tem que deixar claro que o que você está ensinando é uma introdução à disciplina positiva, mas que muito mais tem que ser estudado. Porque tem gente que acha que basta aquele conhecer. Outro dia eu conheci uma pessoa, uma profissional da educação, que foi convidada a dar uma palestra numa escola. Ela não tinha feito curso de certificação em disciplina positiva. Ela foi dar uma palestra de disciplina positiva. E aí eu perguntei, mas baseado em que você deu essa palestra? Ela falou, eu fiz um curso lá com uma pessoa, aprendi umas ferramentas e eu fui ensinar as ferramentas. Ai, meu Deus, que medo. Esse caso, esse aí é o típico caso da pessoa que vai mais tarde abrir uma câmera na rede social e vai falar a disciplina positiva não funciona. Sabe por quê? Porque eu vou te garantir que você pegar uma ferramenta pela ferramenta, sem ela ser genuína, se você compreender de onde que nasce a sua intenção, vai dar errado. Vai dar errado. Aí você vai falar assim, isso não funciona, porque você muitas vezes não entendeu que por trás da aplicabilidade daquela ferramenta tem um princípio sustentando. E às vezes você nem precisa da ferramenta. Se você tiver consciência do princípio, você não precisa muitas vezes da ferramenta. Você pode, inclusive, adaptar a ferramenta, não é uma receitinha de bolo. Importantes são os 5 critérios, são os conceitos básicos, né? Exatamente. Agora, é engraçado, porque eu também sei de gente que faz questão de falar que não funciona hoje, mas que até outro dia só estava falando bem, só falava bem, elogiava, adorava, me contratou, sabe? Fez tal, aconteceu, mas hoje, por uma questão de marketing, por uma questão de mercado profissional, para ser concorrente com a disciplina positiva que está aí no mundo inteiro há tantas décadas, né, há 40 anos, resolve, então, falar mal. Agora não funciona. Como assim, né? Quer dizer... E aí, assim, as pessoas, às vezes, elas acham que para se diferenciar, elas precisam negar, né? Porque senão vai criar uma concorrência para ela mesma. Isso, de alguma forma, é não honrar, né, gente? Não honrar, adorei. Né? Isso é assim, não honrar. Isso, além de ser antiético, porque por que você precisa falar mal do trabalho do outro?
você não está honrando o que você, até outro dia, né? O que você, onde você começou, o que você aprendeu, o que você sabe. E tem gente, olha que maldade. Outro dia eu ouvi falar assim, ah, é uma coisa antiga. Peraí, e porque é antigo é ruim? Isso é preconceito. Como assim? E detalhe, se fosse antigo, não ia estar É. a cada ano lançando um livro novo. Se fosse Sim. antigo, a gente não ia ter na última edição do Jornal de Psicologia Individual da Sociedade Americana de Psicologia só pesquisas em disciplina positiva. Isso aqui não é antigo, tá? Não, Isso de aqui é jeito nenhum. recente, é Até deste porque ano. muitas coisas que a gente vai achar nos manuais, nos livros, a gente vai ver correspondência no mundo da neurociência, das Carol Dweck mesmo, que Sim, embasa, né, que é uma das teóricas que embasa os construtos sobre encorajamento, ela é uma pesquisadora ainda ativa, né? Ela está em atividade. Mas enfim, Beth, aí o que eu percebi? Que a psicologia positiva, ela traz muitas bases para a gente trabalhar, então, essas questões do bem-estar, do clima da sala de aula. Mas a disciplina positiva nesse casamento, além dela contribuir com isso, também ela ainda ajuda muito na manutenção dos processos em sala de aula, das rotinas em sala de aula, do manejo do comportamento em sala de aula, na visão, sair da esfera da superficialidade para compreender as mensagens que os alunos estão comunicando por meio do mau comportamento. E isso é libertador. E eu vou falar para vocês. As salas de aula mais disciplinadas, mais organizadas, com um clima mais positivo que eu conheço, são aquelas dos professores que aprenderam a aplicar esses princípios ali no chão da sala de aula, como a gente fala. Então, quando as pessoas falam assim, ah, disciplina positiva é permissividade, eu queria muito, ou né, a educação positiva é permissividade, eu queria muito que essas pessoas conhecessem as salas de aula desses professores, sabe? Formados por mim, por você, por sim. outras, né, pessoas que estão realmente comprometidas em implementar aquilo que é profundo e não aquilo que viram, que ouviram alguém falar, que pegaram num post da internet, que leram em um capítulo. Não. Então, gente, é transformador. Um professor que gritava, que terminava o dia cansado, estressado, sem querer voltar no outro dia. Quantos eu já ouvi falar assim, eu recuperei o prazer de ser docente. A minha sala de aula hoje funciona sem estresse, a minha sala de hoje funciona e eu tenho um relacionamento com os meus alunos, sabe? Eu aprendi a ver além, a minha vida é muito mais feliz. E aí você, às vezes, deixa a gente triste, sabe? As pessoas falarem, ah, isso é permissividade. Permissividade num ambiente que foi altamente melhorado, com funcionamento altamente melhorado, né, onde as pessoas são mais felizes, se relacionam melhor, não tem como, sabe? É Eu desconhecimento, é ignorância. é, Agora, infelizmente, é o que você falou. Como tem de tudo nas mídias sociais, então a gente também não vai abandonar as mídias sociais, nem as telas, porque, claro né, lógico. não, claro Então, o que 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 a não. gente vai fazer? Nós estamos convocando todas as pessoas estudiosas, seja da disciplina positiva, da psicologia positiva, de uma educação positiva e respeitosa e verdadeiramente com base teórica sólida, não inventada agora, dessas que a gente está falando, ou da psicologia positiva, que é o caso da educação positiva, que é a aplicação da psicologia positiva na sala de aula, ou da disciplina positiva, que pode ser aplicada tanto em sala de aula quanto em casa, em diferentes contextos. Então, pessoal, nos ajudem com as suas mídias sociais, com os seus artigos, no seu ambiente de trabalho, no seu lar, na sua família, no seu condomínio, clube, onde você frequentar, a quebrar esses mitos horrorosos. Eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo estejam refletindo sobre isso e como podem nos ajudar a fazer esse alarde, né? Essa defesa, essa conscientização. Eu acho que essa é a palavra. Porque o que está Consciência. faltando é essa conscientização.
Então, nós estamos convidando as pessoas a refletirem. Se fosse uma coisa de que, não dá certo, não funciona, como que ia durar tantos anos, está em tantos países, em tantas línguas? Será que quem é que a pessoa que tentou, achou na ilusão dela de que ia funcionar sempre, aquela mesma ferramenta ia funcionar sempre em todas as situações, para todas as crianças? Não existe ferramenta mágica, isso é truque de mágica. E a gente não está falando de truque de mágica, a gente está falando de estratégias respeitosas, empáticas, positivas, eficazes, não punitivas e não permissivas. Então, isso Firmes e está... gentis, né? É, Firmes e gentis. simplesmente firmes e gentis ao mesmo tempo. Exato. É. Vamos ver só se ficou alguma dúvida, se Sim, alguém tiver aí, se tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, Beth, porque às vezes a gente acha que tá, sendo claro, que as coisas estão concordo. ficando mais claras, mas não sei Maravilhoso. se Eu estou realmente olhando, eu está. estou rodando aqui, vendo se alguém colocou alguma pergunta, algum comentário. Mas se você ainda não colocou, dá tempo de colocar agora. Nós estamos à Enquanto disposição para isso. Enquanto o pessoal tá falando aí, eu vou só trazer uma curiosidade, Beth, que eu também não sei se você sabe, mas o campo da psicologia positiva, quando a gente fala sobre a psicologia positiva aplicada à parentalidade, o nome é parentalidade positiva, nem é educação positiva. Lá no campo da psicologia positiva, educação positiva é só na escola, só na educação formal. Quando é em casa, é chamado de parentalidade positiva lá nos livros, assim. Acho que não, né, Beth? Eu Acho não que estou o achando pessoal nada, só compreendeu, né? elogios, né? Aqui, Contem olha, por aí, exemplo, gente. mudei uma prática de 30 anos em sala de aula, tenho enfrentado desafios, mas quando temos a base, o conhecimento, o argumento, conseguimos abrir caminhos. Estou subindo o primeiro degrau ainda. Obrigada, Mila, pelo seu comentário, né? Nós estamos vendo aqui pessoas conhecidas, tem gente que eu não estou identificando, não. Tem gente que eu identifico, tem gente que eu não estou identificando. Eu acho que, então, deixa eu só contar. Esse é o meu perfil no Instagram, que é o Disciplina Positiva Brasil. Já falei um pouquinho aí da minha experiência. Estou com inscrições para cursos de certificação internacional em disciplina positiva abertos, no momento presencialmente, mas já vou abrir logo, semana que vem, para cursos online, tá? Então, fiquem atentos. Olha aqui, falando de você. Amanda é um sucesso, transformadora de lares com a disciplina positiva. Linda, Delícia! Tati, querida. Linda demais, Delícia! uma parceira, a Muito bom, Tati. muito bom. Então, ótimo. Acho que o pessoal tá falando aqui que foi claro, que o esclarecimento, né, que tá claro. Tem uma pessoa que perguntou, a Psi Sueli Lima, ela pergunta se existe um trabalho para lidar com os professores dentro da psicologia positiva. Sim, Sueli, existe. Existem trabalhos e intervenções focadas no bem-estar dos docentes, muitas pesquisas para entender esse perfil atual, né, da docência, de professores muito cansados, muito estressados, muito ansiosos. Então, existem movimentos dentro da psicologia positiva para a gente ajudar a cuidar da saúde mental dos educadores, porque a gente sabe que se o educador não estiver bem, né, como é que ele vai produzir um clima de sala de aula positivo? Não tem como, passa pelo educador. Então, depois, se você quiser, a gente troca uma ideia, né? Eu te passo algum material que fala especificamente sobre a saúde mental dos educadores na perspectiva da psicologia positiva. O Sim. Dudu tá aqui, Eduardo, meu aluno, a Dão Mila um também, show em Renata, minha disciplina e aluna. educação positiva, delícia. E olha só, a Delícia, Renata Fialho, a gente. gente tem que também agradecer, né? Ela fala, foi uma luz enquanto professores hoje, como liderança, contribui para a humanização da equipe. Sem dúvida, nós todas somos apaixonadas por esse tema e por isso... você também falou de saúde mental, olha uma curiosidade. Atualmente, a disciplina positiva, ela tem vários eventos, né, para os próprios membros, para os afiliados, para os associados. A Associação da Disciplina Positiva, da Positive Discipline Association. E, para quem não sabe, além desses grandes congressos que reúnem pessoas do mundo todo, apresentações de trabalho e tudo mais, existem alguns encontros online menores, como, por exemplo, um de justiça social e saúde mental. Uhum. Então,
que já está indo, vai ter um agora e vai ter uma segunda edição em janeiro do ano que vem. Nem está ainda divulgado, nem foi ainda, nem abriram as inscrições, mas eu já estou só já avisando que é um assunto que no mundo todo nós estamos atentos e sabemos o quanto a disciplina positiva, tal como a psicologia positiva, tem esse foco, né? Então, isso é outro ponto em comum, o mesmo São foco. muitos. São tantos pontos em comum que até eu vi que tem vários alunos aqui que foram da minha escola, que passaram por algum curso meu. É tão incomum que lá na escola, Beth, a Beth sabe, a gente tem uma facilitação para as pessoas que querem certificar em disciplina positiva, né? Então, lá no Instituto, a gente ajuda a parcelar o curso, a gente dá incentivo, a gente ajuda a fazer matrículas com dupla certificação para estimular as pessoas a fazerem a certificação em disciplina positiva. Sim. Porque realmente é um casamento que facilita muito a nossa vida. Porque às vezes a psicologia positiva, ela fica num campo mais teórico, mais científico mesmo, né? E a psicologia positiva e a disciplina positiva, ela traz tantos exemplos práticos. Você pega o livro, tem exemplos assim, aconteceu isso, a mãe falou aquilo, o professor fez assim, e isso traz uma luz, né, Beth, assim, de como de fato colocar tudo isso que a gente está aprendendo na prática. Então, eu fiz várias certificações e super recomendo e incentivo a todo mundo fazer também, porque muda a vida, transforma a vida. E aí a gente não sai falando bobagem na internet, tá, Por gente? favor, né? Como, por exemplo, Beth, eu tenho ouvido muita gente aí, né, que trabalha no campo da educação respeitosa, incitando pais a denunciarem escolas. Eu tô Não, danada isso com não. isso, Que é Beth, mas eu isso? tô danada, sabe? Porque às vezes a gente tem voz, a gente tem espaço na Não. internet, e ao invés de a gente estimular a É união lá, das é famílias com as lógico, escolas, união, parceria. Porque quem né? sai prejudicado são as crianças, são os adolescentes. Exato! O pai e a mãe só estão olhando para o filho. O professor, se ficar só olhando para o aluno, como é que fica? Né? É a mesma Exato! pessoa, o aluno e o É. filho é essa criança, é esse adolescente. E não tem como a gente promover um mundo positivo se a Com gente se a continuar. gente tem discurso de violência Ah, para defender educação não, positiva. Vocês entendem? Não não combina. Uma pessoa que combina. trabalha com educação respeitosa, educação consciente, educação positiva, o discurso dela tem que ser na contramão da violência. Então, Exatamente. por Não isso que a pode gente ser violento. precisa se formar, É, né? Precisa é, estudar, procurar as iniciativas sérias, éticas, para que realmente a gente tenha um discurso que seja um discurso coerente. é. Tá chegando, né, Beth, nosso tempo. Acabou nosso tempo, nós temos outras atividades, mas Acabou. eu acho que a gente já esgotou o assunto. De qualquer maneira, ó, estamos à disposição e quem for afiliado, né, membro da associação da Isso. PDA, Estarei lá. estaremos no encontro nessa sexta-feira, 5h30, Sexta-feira. pelo link do Zoom. Você encontra esse link depois no grupo de WhatsApp exclusivo dos afiliados, tá? Então, pessoal, muito obrigada, minha querida Beijo. Amanda. Obrigada a todos pelo Adoro interesse, estar com pela você. participação. E nos procurem. Na dúvida, nós preferimos que a gente converse, que a gente esclareça, do que ficar essa coisa feia de não honrar, né, o conhecimento ou querer fazer só jogada de marketing para fazer competição desrespeitosa. É até incoerente. Né? Isso Muito mesmo. bom. Beijo, Até. gente. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau.